O bilionário cego chocou ao casar com a mendiga paralítica. Todos riram desse casamento impossível, até que tudo mudou. 5 anos depois, o mundo ficou sem acreditar no que viu. Descubra o desfecho impressionante dessa história inacreditável. O sol se punha sobre os arranha-céus de São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e vermelho que Lucas Montenegro não podia mais ver. Sentado em seu escritório no último andar do edifício mais alto da Avenida Paulista, o jovem bilionário, de 32 anos, permanecia imóvel, como uma estátua talhada em mármore frio. Senhor Montenegro, os membros do conselho estão aguardando na sala de reuniões, anunciou sua assistente através do interfone. Lucas ajustou a gravata com precisão milimétrica, um hábito que cultivara nos últimos 7 anos desde que perdera a visão. Cada movimento seu era calculado, cada gesto era ensaiado até a perfeição. A bengala de fibra de carbono, especialmente desenvolvida por sua empresa, repousava ao lado de sua mesa de mogno maciço. Em 5 minutos estarei lá, Sandra, respondeu ele, sua voz grave e controlada não revelando qualquer emoção. O império tecnológico que herdara aos 20 anos havia triplicado sob seu comando. A Montenegro Tech era agora líder mundial em inteligência artificial e robótica avançada. Mesmo após o acidente que o deixou cego, Lucas conseguiu não apenas manter a empresa no topo, mas revolucionou o mercado com inovações que ninguém acreditava serem possíveis. Levantou-se com a elegância felina que o caracterizava. Seus passos eram firmes e seguros pelo escritório, que conhecia como a palma de sua mão. A bengala era mais um acessório do que uma necessidade dentro de seu território. Sandra, prepare os relatórios trimestrais e cancele meus compromissos desta noite, ordenou ao passar pela mesa da assistente. Mas, senhor, sua mãe confirmou presença no jantar de hoje. Ela insiste que faz 3 meses que não o vê. Sandra hesitou, sua voz traindo preocupação. Lucas parou por um momento, seu maxilar tensionando quase imperceptivelmente. Diga a ela que surgiu uma emergência corporativa. Ela entenderá, sempre entende, respondeu retomando seu caminho em direção à sala de reuniões. Os corredores da Montenegro Tech eram um labirinto de vidro e aço para a maioria, mas para Lucas era um mapa gravado em sua memória. O som de seus passos ecoava pelo piso de mármore, anunciando sua chegada antes mesmo que as portas automáticas da sala de reuniões se abrissem. Boa tarde, senhores. Sua voz preencheu o ambiente com autoridade natural. Os 10 membros do conselho, alguns 3 vezes mais velhos que ele, endireitaram-se em suas cadeiras instintivamente. Lucas, estávamos discutindo a proposta de expansão para o mercado asiático, começou Ricardo Mendes, o mais antigo membro do conselho e ex-amigo de seu pai. E presumo que alguns de vocês tenham ressalvas quanto ao timing dessa operação, Lucas interrompeu, sentando-se à cabeceira da mesa com precisão impressionante. Um silêncio desconfortável preencheu a sala. Era assim que Lucas conduzia sua vida desde o acidente, antecipando movimentos, prevendo resistências, calculando cada passo, como se o mundo fosse um grande tabuleiro de xadrez. Na verdade, Lucas, estamos preocupados com você. Ricardo continuou, sua voz carregando um tom paternal que fez Lucas apertar levemente o braço de sua cadeira. Você transformou a Montenegro Tech em uma potência global. Ninguém questiona sua competência. Mas você não pode viver apenas para a empresa. Seu pai... Meu pai não está mais aqui, Ricardo. Lucas cortou, sua voz afiada como uma lâmina. E se não há nada específico sobre a expansão para discutirmos, sugiro encerrarmos esta reunião. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os membros do conselho se entreolharam, desconfortáveis. Lucas podia não ver seus olhares, mas podia sentir a piedade emanando deles. Era esse sentimento que ele mais desprezava. A propósito, acrescentou levantando-se, os contratos com os parceiros chineses já foram assinados esta manhã. O anúncio oficial será feito na próxima semana. Tenham uma boa tarde, senhores. Saiu da sala deixando para trás sussurros e expressões atônitas. Era assim que ele lidava com o mundo. Não dava chances para questionamentos, não abria espaço para dúvidas. A escuridão que o cercava havia se tornado sua fortaleza e ele reinava absoluto nela.
De volta ao seu escritório, Lucas sentou-se em sua cadeira de couro italiano e pressionou um botão no painel embutido. Sandra, prepare o carro. Vou para casa mais cedo hoje. A noite começava a cair sobre São Paulo, e com ela, a solidão. Voltava a abraçar Lucas Montenegro, o príncipe das sombras, como alguns funcionários o chamavam às escondidas. Mal sabia ele que aquela seria a última noite de sua rotina perfeitamente controlada. A chuva fina que caía sobre o centro de São Paulo não impedia que a voz cristalina de Helena Moraes ecoasse pelos becos do bairro da Liberdade. Sentada, em sua cadeira de rodas sob a marquise de uma loja fechada, ela dedilhava seu violino surrado, tirando dele notas que pareciam dançar com as gotas d'água. Imagine, de John Lennon, sempre atraía alguns olhares curiosos dos transeuntes. Poucos imaginavam que aquela jovem de 28 anos, com roupas simples e um guarda-chuva quebrado preso à cadeira, já havia sido primeira violinista da Orquestra Sinfônica Municipal. "Você toca como um anjo, mocinha", disse uma senhora idosa, depositando algumas moedas no estojo aberto do violino. Helena sorriu, um sorriso genuíno que iluminava seus olhos cor de mel. "Obrigada, Dona Maria. A senhora é sempre tão gentil." Dona Maria era uma das poucas pessoas que paravam não apenas para ouvir, mas para conversar. Em 3 anos vivendo nas ruas, Helena aprendera a valorizar esses pequenos momentos de humanidade. "Está começando a esfriar. Você deveria ir para casa", aconselhou a senhora ajeitando seu próprio guarda-chuva. Casa. A palavra ecoou na mente de Helena como uma nota dissonante. O albergue onde dormia nas últimas semanas mal podia ser chamado de lar, mas era melhor que os bancos, de praça dos primeiros meses após o abandono. "Logo vou, Dona Maria. Só mais algumas músicas", respondeu forçando um sorriso que não alcançava mais seus olhos. Quando a senhora se afastou, Helena fechou os olhos e começou a tocar Por Una Cabeça, a música que a fizera famosa anos atrás. Suas mãos se moviam com a mesma paixão de antes, mesmo que suas pernas não respondessem mais aos comandos de seu cérebro. A melodia transportava-a para outras épocas, quando os holofotes do Teatro Municipal a iluminavam e a plateia aplaudia de pé suas apresentações. Época em que sua família a apoiava, quando seu pai dizia orgulhoso que ela havia nascido com música na alma. Helena, uma voz familiar a arrancou de suas memórias. Ao abrir os olhos, deparou-se com Carlos, seu antigo professor de violino. Seus olhos se arregalaram com uma mistura de vergonha e surpresa. "Maestro Carlos, eu..." As palavras morreram em sua garganta. "Meu Deus, criança, há quanto tempo te procuro?" Feliz se aproximou ignorando a chuva que molhava seu terno bem cortado. "Por que você nunca respondeu minhas mensagens?" Helena baixou o violino, suas mãos tremendo levemente. "Perdi meu celular. Perdi tudo, na verdade." O maestro se agachou ao lado de sua cadeira, seus olhos marejados. "Você não perdeu seu talento, isso eu posso ouvir. Venha comigo, vamos conversar em algum lugar seco." "Não preciso de caridade, maestro", ela respondeu, erguendo o queixo com o orgulho que ainda lhe restava. "Caridade?" Ele riu suavemente. "Helena, você foi minha melhor aluna. Estou te oferecendo uma oportunidade, não piedade. O conservatório precisa de professores e você sempre teve um dom para ensinar." A oferta pairou no ar como uma nota prolongada. Helena sentiu seu coração apertar. Como explicar que não podia aceitar? Que o conservatório tinha escadas, que não tinha estrutura para alguém em cadeira de rodas, que seus antigos colegas a olhariam com pena. "Eu agradeço." Mas ela começou, mas foi interrompida pelo barulho de uma buzina estridente. Um carro de luxo parou abruptamente próximo à calçada, assustando ambos. O motorista desceu rapidamente com um guarda-chuva, dirigindo-se à porta traseira. "Pense no que eu disse", insistiu Carlos, entregando-lhe um cartão. "Meu número continua o mesmo. Você pode ser muito mais do que isso, Helena." Ela guardou o cartão mecanicamente no bolso, seus olhos fixos no homem que descia do carro luxuoso. Alto, elegante, usando um terno que provavelmente custava mais que todos os seus pertences juntos. Mas foi seu olhar vazio, perdido no horizonte, que capturou sua atenção. O homem parou, como se tivesse sido atingido por algo invisível.
Virou o rosto na direção dela e, mesmo sob a chuva que agora caía mais forte, Helena podia jurar que ele estava ouvindo sua música, ainda que ela tivesse parado de tocar. Naquele momento, algo inexplicável aconteceu. O tempo pareceu congelar e Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se o universo tivesse orquestrado aquele encontro. Embora ela ainda não soubesse o quanto sua vida estava prestes a mudar. O homem deu um passo em sua direção, mas seu segurança o impediu, sussurrando algo em seu ouvido. Ele hesitou, seu rosto uma máscara de frustração, antes de permitir que o guiassem de volta ao carro. Helena ficou observando o veículo se afastar, uma sensação estranha tomando conta de seu peito. Pegou novamente seu violino e, sem saber exatamente por quê, começou a tocar Moonlight Sonata de Beethoven, deixando que a melancolia da música se misturasse à chuva que agora caía impiedosamente sobre São Paulo. O Mercedes-Benz blindado avançava lentamente pelo centro congestionado de São Paulo. Lucas Montenegro mantinha-se em silêncio no banco traseiro, enquanto seu motorista e segurança, Rodrigo, tentava desviar do tráfego caótico da noite chuvosa. "O senhor tem certeza que não quer voltar para casa pela Marginal?" perguntou Rodrigo, observando pelo retrovisor o semblante tenso de seu patrão. "Não, continue por aqui", respondeu Lucas secamente, virando o rosto em direção à janela, mesmo que não pudesse ver a paisagem urbana que passava do lado de fora. O rádio noticiava mais uma crise econômica, protestos nas ruas, escândalos políticos. Lucas sentia sua cabeça latejar com o bombardeio incessante de informações negativas. "Desligue isso", ordenou, massageando as têmporas. No silêncio que se seguiu, algo extraordinário aconteceu. Uma melodia suave, quase etérea, penetrou as janelas blindadas do veículo. Lucas endireitou-se no assento, seus sentidos aguçados captando cada nota com uma clareza surpreendente. "Pare o carro", disse ele, sua voz tremendo levemente. "Senhor Montenegro, esta não é uma área segura para..." Rodrigo começou a protestar. "Eu disse pare o carro!" A ordem veio com uma urgência que não admitia contestação. O veículo encostou próximo à calçada. Lucas abriu a porta antes que Rodrigo pudesse contornar o carro para ajudá-lo. "Senhor, pelo menos deixe-me acompanhá-lo com o guarda-chuva", insistiu o segurança, preocupado. Lucas ignorou o pedido, dando passos firmes em direção à música. A chuva molhava seu terno italiano, mas ele não se importava. Cada passo era guiado pela melodia que o havia enfeitiçado. Helena interrompeu sua música ao perceber a aproximação do homem elegante que vira momentos antes. Sob a luz fraca dos postes, pode observar melhor suas feições. Maxilar bem definido, cabelos escuros meticulosamente penteados e olhos. Olhos que pareciam mirar o infinito. "Continue tocando", pediu ele, sua voz rouca carregando uma emoção que contrastava com sua postura rígida. "Desculpe, mas já estou encerrando por hoje", respondeu Helena, começando a guardar seu violino. "Quanto?", perguntou ele abruptamente. "Como?", ela franziu o senho, confusa. "Quanto você quer para tocar mais uma música?" Helena sentiu o sangue ferver em suas veias. "Não estou vendendo nada, senhor. Minha música não está à venda." Lucas ficou imóvel por alguns segundos, a chuva escorrendo por seu rosto. Um sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios. "Finalmente", murmurou ele, "alguém que não tem preço." Helena observou-o intrigada. Havia algo hipnotizante em sua presença, uma mistura de poder e vulnerabilidade que a desconcertava. "Seu nome?", pediu ele, dando um passo à frente. "Preciso saber seu nome." "Por quê?", desafiou ela, ajustando a posição de sua cadeira de rodas. "Porque sua música..." Ele hesitou como se buscasse as palavras certas. "Sua música me fez sentir cores novamente." A sinceridade crua daquela confissão pegou Helena de surpresa. Antes que pudesse responder, o segurança aproximou-se apressadamente. "Senhor Montenegro, está começando a chover mais forte. Precisamos ir." O sobrenome atingiu Helena como um raio. Montenegro, o bilionário dono do império tecnológico. As manchetes sobre o acidente que o deixara cego anos atrás
inundaram sua memória. Helena, disse ela quase num sussurro. Meu nome é Helena. Lucas inclinou levemente a cabeça, como se saboreasse o som daquele nome. Helena, repetiu ele. Amanhã, mesmo horário, tocarei sua música. Não era um pedido, nem uma ordem, era uma certeza, como se ele pudesse prever o futuro. Sem esperar resposta, virou-se e caminhou de volta ao carro, deixando Helena atônita sob a marquise. O Mercedes-Benz desapareceu na noite chuvosa de São Paulo, mas algo havia mudado irrevogavelmente. Helena olhou para seu violino surrado, depois para o cartão encharcado do maestro Carlos em seu bolso e, finalmente, para a direção onde o carro havia sumido. A chuva continuava caindo, mas pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia mais sozinha na escuridão da noite. Pegou novamente seu violino e, num impulso que nem ela mesma compreendeu, começou a tocar Clair de Lune, deixando que as notas dançassem com as gotas de chuva, como uma promessa silenciosa ao estranho que havia tocado sua alma com palavras tão sinceras. Lucas Montenegro não conseguiu dormir naquela noite. Em sua cobertura luxuosa no Jardim Europa, ele caminhava descalço pelo amplo living, os dedos dos pés reconhecendo cada nuance do piso de mármore italiano. A melodia que ouvira na rua não abandonava seus pensamentos, persistente como um fantasma musical. Parou em frente à janela que ocupava toda a parede, pressionando a testa contra o vidro frio. Lá embaixo, São Paulo pulsava incessante, uma sinfonia urbana de luzes que ele não podia mais ver. O senhor deveria tentar descansar. A voz de Marlene, sua governanta há mais de 2 décadas, soou preocupada atrás dele. Você ainda se lembra das cores, Marlene? Perguntou ele sem se virar. A governanta aproximou-se deixando a xícara de chá que trouxera sobre a mesa de centro. Todo dia, menino Lucas. Todo dia acordo e agradeço por poder ver o azul do céu. Lucas sorriu amargamente. Sabe o que é irônico? Eu nunca dei valor às cores quando podia vê-las. Estava ocupado demais construindo um império para notar o tom exato do pôr do sol. Marlene observou o jovem patrão que vira crescer. Aos 32 anos, Lucas carregava no rosto uma seriedade que não combinava com sua idade. As rugas de expressão já marcavam os cantos de seus olhos, testemunhas silenciosas de preocupações precoces. E por que está pensando nisso agora? Perguntou ela, intuindo que algo havia mudado. Lucas hesitou, seus dedos tamborilando suavemente no vidro. Ouvi uma música hoje, uma melodia que me fez lembrar de quando eu sonhava, Marlene, de quando eu acreditava que podia mudar o mundo. A governanta sentou-se no sofá, suas mãos enrugadas alisando o avental impecável. E quem disse que você não pode mais sonhar? Sonhos são para os que podem ver o horizonte, respondeu ele, virando-se finalmente. Eu aprendi a viver sem eles. Não, menino Lucas, você aprendeu a se esconder deles. Marlene suspirou profundamente. Seu pai costumava dizer que os maiores visionários são aqueles que enxergam com o coração. A menção ao pai fez Lucas enrijecer visivelmente. Caminhou até o piano de cauda que ocupava um canto da sala, seus dedos deslizando pela superfície polida. Meu pai era um idealista, Marlene, e olhe onde isso o levou. Sua voz saiu mais áspera do que pretendia. Seu pai era um homem que sabia o valor da música. Corrigiu ela suavemente. Por que acha que este piano ainda está aqui, mesmo depois de 7 anos sem ninguém tocar nele? Lucas sentou-se no banco do piano, suas mãos pousando nas teclas sem pressioná-las. Por anos, havia se recusado a tocá-lo como se a música fosse um lembrete doloroso demais do que perdera. A violinista... Começou ele quase em um sussurro. Ela estava em uma cadeira de rodas, Marlene. Mas sua música voava como ela consegue. Talvez porque ela entenda que nossas limitações só nos definem se permitirmos, respondeu Marlene, levantando-se. Agora tome seu chá e tente descansar. Amanhã será um longo dia. Lucas ouviu os passos da governanta se afastando, deixando-o sozinho com seus pensamentos. Suas mãos começaram a se mover sobre as teclas, primeiro hesitantes, depois com mais confiança, tocando as primeiras notas de uma música que não executava desde o acidente. A melodia de Für Elise preencheu o ambiente, cada nota carregada de memórias.
Lembrou-se de sua mãe ensinando-o a tocar, de seu pai aplaudindo suas apresentações nos recitais escolares, do sorriso orgulhoso de ambos quando ele executava uma peça particularmente difícil. Subitamente, suas mãos pararam. No silêncio que se seguiu, pegou seu celular. Rodrigo, chamou ao pressionar o botão de descagem rápida. Preciso que você descubra tudo sobre uma violinista chamada Helena. Ela toca nas ruas da Liberdade. E Rodrigo, seja discreto. Desligou antes que o segurança pudesse questionar. Levantou-se do piano e caminhou até seu quarto, seus passos ecoando pela cobertura silenciosa. Pela primeira vez em muito tempo, não era o trabalho que ocupava seus pensamentos nas primeiras horas da madrugada. Em sua mente, a melodia que Helena tocara se misturava com as notas de Für Elise, criando uma sinfonia de possibilidades que ele não ousava nomear. O vazio que carregava no peito desde o acidente parecia um pouco menos profundo, preenchido por algo que ele havia esquecido que existia: esperança. Deitado em sua cama king size, Lucas Montenegro, o homem que construíra muros ao redor de seu coração, permitiu-se pela primeira vez em 7 anos sonhar com cores que não podia ver, mas que, de alguma forma, uma violinista de rua o fizera sentir novamente. O albergue municipal estava silencioso quando Helena entrou, suas rodas deixando pequenas marcas molhadas no piso de cerâmica gasta. Seu violino, protegido da chuva dentro do estojo surrado, era o único pertence que ainda conservava de sua vida anterior. Chegou tarde hoje, Helena, comentou Dona Conceição, a coordenadora do albergue, uma senhora de cabelos grisalhos e olhar maternal. Estava preocupada com você. Helena forçou um sorriso, tentando esconder o turbilhão de emoções que a consumia desde o encontro com Lucas Montenegro. Desculpe, Dona Conceição. O movimento na rua estava melhor hoje, respondeu dirigindo-se ao pequeno quarto compartilhado que ocupava com outras 3 mulheres. Na penumbra do quarto, Helena posicionou sua cadeira ao lado da única janela disponível. Lá fora a chuva continuava caindo sobre São Paulo, mas ela mal notava. Sua mente estava repleta de perguntas sem resposta. Tirou o cartão encharcado do maestro Carlos do bolso, tentando ler as palavras que a água havia borrado. A oferta dele ecoava em sua mente, misturando-se com as palavras enigmáticas do bilionário cego que a fizera tocar sob a chuva. Não. Consegue dormir? Perguntou Maria José, sua companheira de quarto, uma senhora que perdera tudo após uma doença grave. Só pensando, Zezé, respondeu Helena, guardando rapidamente o cartão. Você parece diferente hoje, observou. A senhora, sentando-se em sua cama. Seus olhos estão brilhando de um jeito que não via antes. Helena suspirou, abrindo o estojo do violino. Seus dedos acariciaram as cordas do instrumento com delicadeza. Conheci alguém hoje. Alguém que me fez questionar tudo, confessou, ela sua voz baixa para não acordar as outras mulheres que dormiam. Um homem? Perguntou Zezé com um sorriso cúmplice. Não é nada disso, Helena apressou-se em esclarecer. É só que ele me fez perceber que talvez eu esteja me escondendo, usando minhas limitações como desculpa. Zezé levantou-se de sua cama e aproximou-se de Helena, sentando-se no pequeno banco ao lado da janela. Sabe, minha filha, às vezes Deus coloca pessoas em nosso caminho para nos fazer enxergar o que nos recusamos a ver, disse ela, pegando a mão de Helena entre as suas. Você é jovem demais para desistir. Helena sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Não é tão simples, Zezé. Você não sabe como é... Não sei mesmo, interrompeu a senhora. Mas sei que aquela Helena que tocava no Teatro Municipal ainda está aí dentro. E pelo jeito, esse homem misterioso também viu isso. Um silêncio pensativo se instalou entre elas. Helena lembrou-se da intensidade no rosto de Lucas Montenegro, da maneira como ele parecera verdadeiramente tocado por sua música, mesmo sem poder vê-la tocar. Ele é cego, murmurou Helena mais para si mesma do que para Zezé. Mas me fez sentir vista de verdade pela primeira vez em anos. E o que você vai fazer sobre isso? Perguntou Zezé. Helena olhou para o cartão do maestro Carlos, depois para seu violino, e finalmente para a cidade que se estendia além da janela. Ele disse que voltaria amanhã, respondeu ela, um misto de ansiedade e medo em sua voz.
Disse que tocaria minha música. E você vai estar lá? A pergunta pairou no ar como uma nota musical inacabada. Helena fechou os olhos, lembrando-se de como era tocar para plateias lotadas, de como a música a fazia sentir completa, livre de qualquer limitação física. Não sei, respondeu honestamente. Tenho medo, Zezé. Medo de esperança. A senhora apertou sua mão carinhosamente. O medo só tem poder sobre nós quando permitimos, minha filha. Às vezes é preciso dar uma chance ao destino. Helena abriu o estojo do violino novamente, retirando o instrumento com cuidado. Na penumbra do quarto, começou a dedilhar silenciosamente as cordas, imaginando a melodia que tocaria se decidisse voltar àquela esquina no dia seguinte. Sabe o que é mais estranho? Sussurrou ela, enquanto suas mãos dançavam sobre o violino. Pela primeira vez desde o acidente, não me senti diminuída quando alguém olhou para minha cadeira de rodas. Porque ele não podia ver. Zezé sorriu, levantando-se, para voltar à sua cama. Talvez seja exatamente por isso que ele pôde enxergar você de verdade, Helena. Às vezes, os olhos nos enganam. É o coração que vê o que realmente importa. Sozinha novamente junto à janela, Helena continuou seu exercício silencioso no violino, deixando que suas mãos traduzissem em movimentos as emoções que não conseguia expressar em palavras. A noite avançava, e com ela, uma decisão começava a tomar forma em seu coração. A tarde seguinte amanheceu surpreendentemente clara em São Paulo. Lucas chegou mais cedo à esquina da Liberdade, seu Mercedes estacionado discretamente a poucos metros do local onde encontrara Helena. Rodrigo, seu segurança, havia-lhe entregado um relatório completo sobre ela naquela manhã. Primeira violinista da Orquestra Sinfônica Municipal, murmurou Lucas, repassando mentalmente as informações. Acidente há 3 anos. Família ausente, vivendo em situação de rua. Senhor, tem certeza que quer esperar aqui? Perguntou Rodrigo, inquieto com a exposição de seu patrão. Lucas ignorou a pergunta, sua atenção voltada para os sons da rua. Cada passo, cada conversa, cada buzina. Mas não a música que procurava. As horas se arrastavam e a ausência de Helena começava a pesar em seu peito. Do outro lado da rua, escondida na entrada de uma galeria, Helena observava. Havia chegado cedo, determinada a não aparecer, apenas para se ver incapaz de ir embora. Algo na figura imponente de Lucas, esperando pacientemente em seu terno impecável, a impedia de simplesmente dar as costas. Ele realmente veio, sussurrou para si mesma, apertando o arco do violino entre os dedos. Depois de quase 2 horas de espera, Lucas levantou-se, seu rosto uma máscara de decepção controlada. Vamos, Rodrigo, ordenou ele, dando um passo em direção ao carro. Foi nesse momento que Helena tomou sua decisão. Posicionou o violino e começou a tocar Por una Cabeça, a mesma música que a fizera famosa anos atrás. As notas dançaram pelo ar, alcançando Lucas antes mesmo que ele pudesse entrar no veículo. Ele parou, um sorriso quase imperceptível, surgindo em seus lábios. Pensei que não viria. Eu também, respondeu Helena, aproximando-se com sua cadeira de rodas. Por que voltou? Por que você tocou? Rebateu ele, virando-se em sua direção com precisão surpreendente. Um momento de silêncio se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelos ruídos da cidade. Você pesquisou sobre mim, não foi? Perguntou Helena finalmente. Sim, admitiu Lucas sem hesitação. E você certamente pesquisou sobre mim também. Helena riu suavemente. Na verdade, não precisei. Sua história está em todos os jornais, Sr. Montenegro. Lucas, corrigiu ele. Apenas Lucas. Ele deu alguns passos em sua direção, sua bengala tocando levemente a roda da cadeira de Helena. Por que parou de tocar profissionalmente? Perguntou ele, sua voz mais suave. Helena sentiu seu coração apertar. Por que você parou de sonhar? A pergunta atingiu Lucas como um soco. Seus ombros tensos relaxaram minimamente. Touché, murmurou ele, um sorriso genuíno surgindo em seu rosto pela primeira vez. Que tal fazermos um acordo? Que tipo de acordo? Helena perguntou desconfiada. Uma troca, propôs Lucas, sentando-se no banco próximo a ela. Você me ensina a ouvir música novamente,
e eu te ajudo a voltar aos palcos. Helena sentiu seu estômago revirar. Não preciso de caridade, já disse isso. E eu? Não preciso de pena, rebateu ele com firmeza. Estou te oferecendo uma parceria. Você tem o talento, eu tenho os recursos. Mas mais importante que isso... Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Nós dois precisamos reaprender a sonhar. O barulho da cidade parecia ter diminuído ao redor deles, como se o universo conspirasse para criar um momento de intimidade em meio ao caos urbano. Por que eu? Perguntou Helena, sua voz tremendo levemente. Há dezenas de músicos talentosos por aí. Lucas inclinou-se ligeiramente em sua direção. Porque você é a única que me fez sentir cores novamente. Você não toca apenas música, Helena. Você toca a alma das pessoas. As palavras dele reverberaram profundamente em Helena. Ela olhou para seu violino surrado, depois para suas pernas imóveis, e finalmente para o homem à sua frente, que enfrentava sua própria escuridão com uma dignidade que ela admirava. E se eu falhar? Sussurrou ela. E se você voar? Respondeu ele, estendendo a mão em sua direção. Helena olhou para aquela mão estendida, um gesto tão simples e ao mesmo tempo tão carregado de significado. Era mais que um acordo, era uma promessa de recomeço para ambos. Com uma condição, disse ela finalmente. Você tem que me prometer que vai tentar também. Não apenas me ajudar, mas se permitir sentir novamente. Lucas ficou em silêncio por um momento, como se pesasse as implicações daquela promessa. Combinado, respondeu ele, sua voz carregando uma emoção que não conseguia esconder. Agora, que tal me mostrar o que aquele violino pode fazer? Helena sorriu, posicionando o instrumento. As primeiras notas de Moonlight Sonata preencheram o ar. E pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiram que talvez, apenas talvez, seus corações quebrados pudessem aprender a dançar novamente. O luxuoso hall de entrada da Montenegro, Tech fervilhava com burburinho quando Helena atravessou as portas de vidro em sua cadeira de rodas. Os funcionários pararam suas conversas, observando curiosos a jovem que Lucas Montenegro pessoalmente convidara para entrar. Senhorita Moraes? Uma assistente de aparência eficiente aproximou-se rapidamente. Sou Sandra, assistente do Sr. Montenegro. Ele pediu que a levasse diretamente à sala de música. Sala de música? Helena perguntou surpresa. O ensino andar foi completamente reformado nas últimas 24 horas, explicou Sandra, guiando-a até o elevador privativo. O Sr. Montenegro é conhecido por sua eficiência. O elevador subiu suavemente e Helena sentiu seu coração acelerar. Havia passado a noite em claro, questionando sua decisão de aceitar a proposta de Lucas. Amanhã trouxera uma despedida emocionada de Dona Conceição e Zezé no albergue, com a promessa de que voltaria para visitá-las. As portas do elevador se abriram para um ambiente que fez Helena perder o fôlego. O andar inteiro havia sido transformado em um estúdio de música state of the art, com instrumentos de primeira linha, acústica perfeita e, o mais impressionante, adaptações para acessibilidade em cada detalhe. Lucas estava sentado ao piano, seus dedos deslizando suavemente pelas teclas sem produzir som. Ao ouvir o elevador, virou-se em direção à porta. Bem-vinda ao seu novo espaço de trabalho, disse ele, levantando-se com elegância. Helena aproximou-se lentamente, ainda absorvendo cada detalhe do ambiente. Isso é... Ela hesitou procurando as palavras certas. Excessivo. Lucas sorriu. Prefiro chamar de necessário. Como espera me ensinar a ouvir música sem os instrumentos adequados? E como espera que eu não me sinta esmagada por tudo isso? Rebateu ela, sua voz traindo uma mistura de admiração e apreensão. Antes que Lucas pudesse responder, o elevador abriu novamente. Ricardo Mendes, o membro mais antigo do conselho, entrou na sala com passos pesados. Lucas, precisamos conversar, anunciou ele, lançando um olhar crítico a Helena. Em particular. Helena é minha parceira musical agora, Ricardo, respondeu Lucas com firmeza. Qualquer assunto pode ser discutido na presença dela. Ricardo ajustou a gravata, visivelmente desconfortável.
As redes sociais estão fervilhando com rumores sobre você ter resgatado uma múcia de rua. Os acionistas estão preocupados com sua estabilidade emocional. Helena sentiu seu rosto queimar. Era exatamente esse tipo de situação que temia. Diga aos acionistas, Lucas respondeu, sua voz cortante como gelo, que minha estabilidade emocional nunca foi tão boa. E se eles estão preocupados com a imagem da empresa, sugiro que pesquisem quem é Helena Moraes. Ricardo puxou o celular do bolso, digitando rapidamente. Seus olhos se arregalaram ao ler os resultados. A primeira violinista que... Ele parou, olhando para Helena com um novo interesse. Que revolucionou a forma de interpretar Tchaikovsky? Sim, completou Lucas. E que agora vai me ajudar a revolucionar a forma como a Montenegro Tech vê a inclusão e a arte. Helena observava a troca, sentindo-se simultaneamente defendida e exposta. Lucas navegava pelo mundo corporativo com uma autoridade natural que a impressionava, mas também a assustava. Agora, se nos der licença, continuou Lucas, temos nossa primeira aula. Ricardo saiu relutante, e um silêncio pesado se instalou na sala. Você não precisava me defender, disse Helena finalmente. Não estava defendendo você, respondeu Lucas, voltando ao piano. Estava defendendo nós dois, nossa parceria. Helena Wild até o violino que repousava em um suporte especialmente projetado para ela alcançar facilmente. E o que exatamente é essa parceria? Perguntou, ajustando o instrumento. Lucas parou, suas mãos pousadas sobre as teclas do piano. É uma chance de provarmos que nossas limitações não nos definem, que podemos ser mais do que o mundo espera de nós. E como fazemos isso? Um sorriso enigmático surgiu nos lábios dele. Começamos do início. Conte-me sobre a primeira vez que você se apaixonou pela música. Helena sentiu algo despertar em seu peito, uma emoção há muito adormecida. Eu tinha 6 anos, começou ela, suas mãos automaticamente posicionando o violino. Meu pai me levou ao Teatro Municipal. As horas seguintes voaram enquanto eles compartilhavam histórias e música. Helena descobriu que Lucas tinha um conhecimento profundo de música clássica, e ele descobriu que ela possuía um dom natural para ensinar. Entre partituras e memórias, algo novo começava a florescer. No final da tarde, quando o sol pintava, o céu de São Paulo com tons de laranja, Helena percebeu que pela primeira vez em 3 anos, não havia pensado em suas limitações por horas. E Lucas, embora não pudesse ver o pôr do sol, sorria como se pudesse sentir suas cores através das notas que preenchiam a sala. 2 semanas haviam se passado desde o início das aulas de música. A sala no 50º andar da Montenegro Tech tinha se tornado um refúgio para Lucas e Helena, um espaço onde o tempo parecia fluir diferente do resto do mundo. Naquela manhã, porém, algo estava diferente. Helena chegou mais cedo que o habitual e encontrou Lucas já ao piano, mas não estava tocando. Segurava um jornal em suas mãos, enquanto Sandra lia em voz alta uma manchete que fez o sangue de Helena gelar. Herdeiro Montenegro encontra seu novo projeto de caridade. Ex-violinista da Sinfônica Municipal. Continue, ordenou Lucas, seu maxilar tenso. Sandra pigarreou visivelmente desconfortável. Fontes próximas afirmam que o bilionário Lucas Montenegro, conhecido por seu isolamento após o acidente que o deixou cego, agora dedica seu tempo a reabilitar Helena Moraes, antiga promessa da música clássica que acabou nas ruas após um acidente. Seria este um caso de verdadeira filantropia ou apenas mais uma tentativa de limpar a imagem da empresa? Helena sentiu suas mãos tremerem. Sua cadeira de rodas fez um leve ruído ao entrar na sala, alertando os outros de sua presença. Helena. Lucas levantou-se abruptamente, deixando o jornal cair. Não. Ela o interrompeu, sua voz firme apesar da dor que sentia. Não tente explicar. Sandra discretamente deixou a sala, fechando a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Você sabia que isso aconteceria, disse Helena finalmente. Por isso toda aquela conversa sobre parceria, sobre não ser caridade. Lucas deu um passo em sua direção, mas ela recuou. O que eles estão dizendo não é verdade.
ele argumentou, sua voz rouca de emoção. Você sabe disso. Sei mesmo. Helena deixou escapar uma risada amarga. Olhe para nós, Lucas. O poderoso bilionário e a violinista quebrada. Como isso poderia ser outra coisa além de caridade? Para alguém que me ensinou a ouvir além das aparências, você está sendo surpreendentemente superficial. Rebateu ele, sua voz ganhando um tom de frustração. Helena sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos, grata que ele não pudesse vê-las. Talvez eu tenha me enganado, disse ela suavemente. Talvez nós dois tenhamos. Foi então que Lucas fez algo inesperado. Caminhou até o piano com passos firmes e começou a tocar. As notas de Für Elise preencheram a sala, mas havia algo diferente. Sua interpretação carregava uma emoção crua, uma vulnerabilidade que Helena nunca havia percebido antes. Sabe por que escolhi esta música? Perguntou ele sem parar de tocar. Foi a última que toquei antes do acidente. A última que vi meu pai ouvir. Helena permaneceu em silêncio, hipnotizada pela revelação e pela música. Naquela noite, ele me pediu para não ir à festa, continuou Lucas, suas mãos dançando sobre as teclas. Disse que tinha um pressentimento ruim, mas eu estava arrogante demais, convencido demais do meu próprio sucesso para ouvir. A música parou abruptamente. Lucas virou-se em direção a Helena, seus olhos fixos em um ponto indefinido. Quando acordei no hospital e soube que havia perdido a visão, minha primeira preocupação não foi comigo, foi com ele. Sabia que aquilo o destruiria, ver seu filho único, seu sucessor, reduzido a isto, gesticulou vagamente para si mesmo. Lucas, Helena murmurou, aproximando-se involuntariamente. 3 meses depois, ele teve um ataque cardíaco. A voz de Lucas tremeu levemente. Os médicos disseram que foi o estresse, a preocupação. Eu me culpei. Ainda me culpo. Helena sentiu seu coração apertar. Finalmente entendia por que ele havia se fechado tanto para o mundo. Por que está me contando isso agora? Perguntou suavemente. Porque você precisa entender, ele respondeu, levantando-se do piano. Isso não é sobre caridade, Helena. É sobre redenção. Sua música, sua presença. Pela primeira vez em 7 anos, não me sinto mais preso naquela noite. Helena Wilde até ele, pegando sua mão sem pensar. Lucas entrelaçou seus dedos nos dela, um gesto tão íntimo que fez ambos prenderem a respiração. Eu também tenho meus fantasmas, confessou ela. Minha família. Eles não conseguiram lidar com minha nova condição. Era mais fácil me abandonar do que enfrentar a realidade. Lucas apertou sua mão gentilmente. Então talvez seja isso que somos um para o outro. Não caridade, não pena. Apenas 2 pessoas quebradas tentando se reconstruir juntas. O sol da manhã entrava pelas janelas enormes, banhando a sala com uma luz dourada que nenhum dos dois podia ver completamente. Ele por sua cegueira, ela por suas lágrimas. Mas naquele momento, algo mudou entre eles. Uma barreira invisível caiu, deixando expostos não apenas seus medos e cicatrizes, mas também a possibilidade de cura que encontravam um no outro. Toque comigo, pediu ele, voltando ao piano, sem soltar sua mão. Mostre a eles que somos mais do que suas manchetes dizem. Helena pegou seu violino e juntos começaram a criar algo novo. Uma música que falava de dor, de perda, mas também de esperança e de um sentimento que nenhum dos dois ousava ainda nomear. As notas se entrelaçavam no ar como um dueto de almas que finalmente haviam encontrado seu par. O burburinho no saguão da Montenegro Tech era ainda mais intenso que o normal naquela manhã. Regina Montenegro, mãe de Lucas, atravessava o local com a elegância e autoridade que a caracterizavam há décadas. Seus saltos ecoavam no mármore polido enquanto se dirigia ao elevador privativo, ignorando os olhares curiosos dos funcionários. No 50º andar, Lucas e Helena estavam completamente absortos em sua música. Ela o ensinava a sentir as nuances de Clair de Lune, suas mãos ocasionalmente tocando as dele para corrigir a posição dos dedos no piano. Sinta a música fluir, instruía Helena suavemente. Não é apenas sobre as notas certas, é sobre a emoção que você coloca em cada uma delas. O momento de intimidade
foi abruptamente interrompido pelo som do elevador. Regina Montenegro emergiu da cabine, seus olhos azuis gelo avaliando a cena à sua frente com visível desaprovação. Então os rumores são verdadeiros, disse, ela, sua voz cortando o ar como uma navalha. Lucas endireitou-se imediatamente, reconhecendo a voz de sua mãe. O que a traz aqui, mãe? O conselho está em polvorosa, Lucas. Regina aproximou-se, seu perfume francês invadindo o ambiente. Primeiro você transforma um andar inteiro em sala de música, depois aparecem fotos suas com... Ela lançou um olhar calculado para Helena, uma múcia de rua nos jornais. Helena sentiu seu rosto queimar, mas manteve a cabeça erguida. Senhora Montenegro, eu... Por favor, querida. Regina a interrompeu com um sorriso gelado. Os adultos precisam conversar. Por que não nos dá licença? Ela fica... A voz de Lucas soou firme. Helena é minha parceira musical, e qualquer coisa que precise ser dita pode ser dita na presença dela. Regina soltou um suspiro exasperado. Muito bem. Vamos direto ao ponto, então. O conselho está preocupado com suas decisões recentes. Alguns membros sugerem que você pode não estar emocionalmente equipado para liderar a empresa neste momento. É por isso que você veio? Lucas levantou-se, sua postura tensa. Para me ameaçar com o conselho? Vim porque sou sua mãe e me preocupo com você. Regina suavizou sua voz. Desde o acidente do seu pai você se fechou completamente. E agora de repente está se expondo dessa maneira. Não use o pai nessa discussão, cortou Lucas, sua voz tremendo levemente. Helena observava a troca em silêncio, seu coração apertado ao ver o conflito estampado no rosto de Lucas. Foi então que Regina se virou para ela. Senhorita Moraes, não é? Seu tom era falsamente doce. Quanto? Como? Helena franziu o senho, confusa. Quanto quer para se afastar do meu filho? Regina abriu sua bolsa Hermès, retirando seu talão de cheques. Deve haver um valor que considere adequado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu como se tivesse levado um tapa. Mãe, a voz de Lucas era puro gelo. Saia daqui agora. Lucas, seja razoável, insistiu Regina. Essa situação está afetando não apenas sua reputação, mas todo o legado de seu pai. Foi Helena quem respondeu, sua voz calma, mas firme. Senhora Montenegro, a senhora pode me oferecer todos os cheques do mundo. Não há dinheiro que pague o que seu filho me devolveu. Minha música, minha dignidade, minha vontade de viver. Regina pareceu genuinamente surpresa com a resposta. Olhou de Helena para Lucas, notando pela primeira vez algo na expressão de seu filho que não via há anos. Vida. Você não entende, mãe, disse Lucas aproximando-se de Helena. Pela primeira vez desde o acidente, não estou apenas existindo. Estou vivendo novamente. E quanto à empresa? Perguntou Regina, sua voz traindo preocupação genuína. A empresa nunca esteve melhor, respondeu Lucas. E sabe por quê? Porque finalmente entendi o que o pai sempre tentou me ensinar. Que negócios sem alma são apenas números em uma planilha. Helena pegou a mão de Lucas instintivamente, um gesto que não passou despercebido por Regina. A matriarca dos Montenegro observou aquele toque, aquela conexão que transcendia palavras, e algo em sua expressão mudou sutilmente. O conselho não vai gostar disso, disse ela, mas sua voz havia perdido parte da dureza inicial. O conselho terá que se adaptar, respondeu Lucas firmemente. Assim como eu tive que me adaptar tantas vezes. Regina ajeitou sua bolsa no ombro, preparando-se para sair. Antes de entrar no elevador, no entanto, parou e se virou. Senhorita Moraes, chamou ela. Cuide bem dele. As portas se fecharam antes que Helena pudesse responder. O silêncio que se seguiu era pesado de significados não ditos. Sinto muito por isso, murmurou Lucas, ainda segurando a mão de Helena. Não sinta, ela respondeu suavemente. Sua mãe só está tentando protegê-lo do jeito dela. Lucas soltou uma risada amarga. Proteger-me do quê? De ser feliz? A palavra feliz pairou no ar entre eles, carregada de implicações, que nenhum dos dois estava pronto para explorar completamente. Helena soltou sua mão gentilmente e voltou ao violino. Vamos continuar nossa aula? Sugeriu ela, tentando recuperar a normalidade do momento anterior.
Mas ambos sabiam que algo fundamental havia mudado. A visita de Regina Montenegro não havia apenas exposto as pressões externas que enfrentariam, mas também a profundidade dos sentimentos que cresciam entre eles, silenciosos e inevitáveis como a própria música que criavam juntos. A notícia chegou como um tsunami em uma manhã aparentemente tranquila. Sandra irrompeu na sala de música, seu rosto normalmente composto demonstrando clara preocupação. "Senhor Montenegro, precisamos da sua presença urgente na sala do conselho", anunciou ela, lançando um olhar significativo para Helena. Lucas, que estava ao piano praticando uma nova peça, tensionou visivelmente os ombros. "O que aconteceu?" "É melhor o senhor ver por si mesmo", respondeu Sandra, entregando-lhe um tablet. "As manchetes estão por toda parte." Helena observou enquanto Sandra lia as notícias para Lucas. A cada palavra, o rosto dele ficava mais pálido. Ricardo Mendes, o membro mais antigo do conselho, havia dado uma entrevista explosiva a um dos maiores jornais do país. "Lucas Montenegro está emocionalmente instável desde o acidente que vitimou seu pai", dizia a manchete. "Suas decisões recentes, incluindo o relacionamento com uma música de rua, demonstram sua incapacidade de liderar a empresa." "Ele não tinha esse direito." A voz de Lucas tremeu de raiva contida. "Meu pai, ele está usando a memória do meu pai contra mim." Helena sentiu seu coração apertar. "Lucas, eu... Não." Ele a interrompeu, levantando-se abruptamente. "Não se atreva a dizer que vai se afastar, não agora." O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som do elevador. Regina Montenegro entrou na sala, sua expressão mais suave que o habitual. "Filho", chamou ela, sua voz surpreendentemente gentil. "Há algo que você precisa saber. Algo sobre a noite do acidente." Lucas ficou imóvel. Helena podia sentir a tensão emanando dele em ondas. "O que você quer dizer?" perguntou ele, sua voz apenas um sussurro. Regina se aproximou tirando um envelope da bolsa. "Encontrei estas cartas no escritório do seu pai. Ele as escreveu na semana antes de nos deixar." Sandra discretamente deixou a sala, fechando a porta atrás de si. Helena fez menção de seguir o exemplo, mas Lucas estendeu a mão em sua direção, um pedido silencioso para que ficasse. "Leia", pediu ele a Helena, entregando-lhe as cartas que sua mãe trouxera. Com mãos trêmulas, Helena começou a ler em voz alta. "Meu filho, se você está lendo isto, significa que não tive coragem de lhe contar pessoalmente. Na noite do seu acidente, não foi apenas um pressentimento que me fez pedir que você não fosse àquela festa. Eu havia descoberto que Ricardo Mendes estava manipulando dados financeiros da empresa, desviando fundos através de empresas fantasmas. Quando confrontei-o, ele ameaçou expor segredos antigos da família que destruiriam nossa reputação. Tentei protegê-lo, Lucas, mas meu silêncio teve um preço alto demais. Sua visão, minha saúde, nossa relação. Ricardo não é o homem que aparenta ser. Nunca foi. E agora, vendo-o usar minha ausência para tentar tomar o controle da empresa, não posso mais me calar, mesmo que através destas palavras póstumas. Perdoe-me, filho, por não ter sido mais forte, por não ter impedido tudo isso. Com amor, seu pai. O silêncio que se seguiu à leitura era denso como chumbo. Lucas havia se apoiado no piano, sua respiração irregular. Por que... Ele se virou para sua mãe, sua voz embargada. Por que só agora? Regina suspirou profundamente. Porque só agora percebi que estava cometendo o mesmo erro que seu pai. Tentando protegê-lo, acabei impedindo que você vivesse. Foi preciso... Ela olhou para Helena. Foi preciso ver você voltando a ser você mesmo para entender isso. Helena observava a cena, seu coração partido pela dor evidente nos rostos de mãe e filho. Lucas parecia estar processando anos de culpa e raiva mal direcionadas. Helena, chamou ele subitamente, sua voz ganhando força. Toque para mim, aquela música que você compôs semana passada. Sem questionar, Helena posicionou seu violino. A melodia que começou a fluir era sua própria composição. Uma peça que nascera de suas sessões com Lucas, carregada de emoção crua e esperança resiliente. Enquanto tocava,
viu algo extraordinário acontecer. Lucas começou a sorrir, um sorriso que misturava tristeza e libertação. Regina, por sua vez, tinha lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Agora eu entendo, disse Lucas quando a música terminou. Papai não estava apenas tentando me proteger naquela noite. Ele estava tentando me ensinar a mesma lição que você me ensinou, Helena. Que às vezes precisamos perder algo para realmente enxergar o que importa. Ele se virou para sua mãe. Convoque uma reunião extraordinária do conselho. Está na hora de Ricardo Mendes enfrentar as consequências de suas ações. Regina assentiu, uma nova determinação em seu olhar. Antes de sair, parou ao lado de Helena. Obrigada, sussurrou ela, apertando levemente o ombro da jovem música, por trazer meu filho de volta à vida. Quando ficaram sozinhos novamente, Lucas se aproximou de Helena, seus passos mais leves, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Sabe o que é irônico? Disse ele, um sorriso suave em seus lábios. Eu passei anos, me culpando pela perda da minha visão, pela saúde do meu pai, por tudo. E agora percebo que talvez precisasse passar por tudo isso para realmente aprender a enxergar. Helena pegou sua mão, entrelaçando seus dedos nos dele. Às vezes, a vida nos quebra para nos reconstruir mais fortes. E às vezes, completou, ele seu polegar acariciando a mão dela, ela nos envia um anjo da música para nos ensinar a voar novamente. A sala do conselho da Montenegro Tech nunca estivera tão tensa. Os 12 membros do conselho aguardavam em silêncio, enquanto Lucas Montenegro entrava com passos firmes, Helena ao seu lado em sua cadeira de rodas. A presença dela causou diversos olhares surpresos e alguns sussurros desaprovadores. Ricardo Mendes, sentado à cabeceira oposta da mesa, mantinha uma expressão de superioridade mal disfarçada. Regina Montenegro ocupava seu lugar habitual, seus olhos fixos no homem que traíra a confiança de sua família. Senhores e senhoras, do conselho, começou Lucas, sua voz clara e controlada. Chamei esta reunião extraordinária para discutir não apenas o futuro da Montenegro Tech, mas também seu passado. Lucas, interrompeu Ricardo, seu tom condescendente. Sua instabilidade emocional é exatamente o que nos preocupa. Trazer sua amiga música para uma reunião do conselho só comprova nosso ponto. Helena sentiu seu rosto queimar, mas manteve a cabeça erguida. Lucas sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Helena está aqui porque representa tudo o que a Montenegro Tech deveria ser. Resiliente, inovadora e, acima de tudo, íntegra. Ele fez uma pausa significativa. Algo que você, Ricardo, nunca entendeu. Com um gesto preciso, Lucas sacou um envelope de sua pasta. Sandra, por favor, distribua cópias destes documentos a todos os presentes. O som de papéis sendo distribuídos preencheu a sala. À medida que os conselheiros liam o conteúdo, expressões de choque e indignação começaram a surgir. Isso é impossível, gaguejou um dos conselheiros mais antigos. Pelo contrário, respondeu Regina, levantando-se. São registros detalhados de todas as transações fraudulentas realizadas por Ricardo Mendes nos últimos 8 anos. Meu marido descobriu tudo dias antes do acidente de Lucas. Ricardo levantou-se bruscamente, seu rosto vermelho de raiva. Isso é uma tentativa ridícula de me difamar. Vocês não têm provas? Temos todas as provas, interrompeu Lucas, sua voz cortante, incluindo sua confissão gravada ao meu pai naquela noite. Helena observou a cena se desenrolar, admirada com a transformação de Lucas. Não havia mais traço do homem amargurado que conhecera. Em seu lugar estava um líder forte, determinado a fazer justiça. Você ameaçou meu pai, continuou Lucas, sua voz tremendo levemente de emoção contida. Usou segredos antigos da família como chantagem. E quando ele decidiu te confrontar, você orquestrou tudo. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Ricardo empalideceu visivelmente. Do que você está falando? Perguntou ele, sua voz traindo nervosismo. O acidente, respondeu Lucas, sua voz agora perigosamente calma. Não foi coincidência eu perder o controle do carro naquela noite. Os freios foram adulterados.
Exclamações de horror ecoaram pela sala. Helena sentiu seu coração apertar, compreendendo finalmente a extensão da tragédia que marcara a vida de Lucas. Isso é absurdo, protestou Ricardo, mas sua voz já não carregava a mesma convicção. A polícia já está com todas as evidências, interviu Regina, inclusive sua ligação para a oficina que fez o serviço. Ricardo olhou em volta, como um animal acuado. Seus olhos pousaram em Helena e, por um momento, ela viu algo perigoso passar por eles. E quanto a ela? Ele apontou acusadoramente para Helena. Essa farsa toda com a violinista das ruas? Vocês realmente acreditam nessa história de redenção? Não se atreva. A voz de Lucas era puro gelo. Não se atreva a tentar manchar a única coisa pura que aconteceu nesta empresa desde que meu pai se foi. Helena, que até então permanecera em silêncio, pegou seu violino. O gesto fez todos os presentes olharem em sua direção. Sabe qual é a diferença entre música e mentiras, Sr. Mendes? Perguntou ela, posicionando o instrumento. A música não precisa de palavras para revelar a verdade. Com isso, ela começou a tocar. As notas da composição que criara para Lucas preencheram a sala, carregando uma história de perda, dor, mas também de redenção e esperança. A melodia parecia tocar algo profundo em cada pessoa presente. Lucas fechou os olhos, deixando a música envolvê-lo. Quando ela terminou, ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Esta é a verdadeira herança da Montenegro Tech, declarou ele. Não são apenas números em uma planilha ou ações na bolsa. É a capacidade de transformar dor em beleza, desafios em oportunidades. Voltando-se para o conselho, sua voz ganhou um tom de autoridade inquestionável. A votação é simples. Ricardo Mendes será afastado imediatamente de suas funções e todas as evidências serão entregues às autoridades competentes. Um a um, os membros do conselho levantaram as mãos em concordância. Ricardo, percebendo sua derrota, levantou-se para sair, mas foi impedido por 2 seguranças que entraram na sala. Seu pai ficaria orgulhoso, disse Regina baixinho para Lucas, enquanto Ricardo era escoltado para fora. Lucas estendeu a mão encontrando a de Helena sem hesitação. Ele está. Onde quer que esteja, ele está. A notícia do afastamento de Ricardo Mendes e as revelações sobre o passado da Montenegro Tech ocuparam as manchetes por dias. No entanto, no 50º andar do edifício, uma melodia diferente começava a tomar forma. Helena estava sentada ao piano, suas mãos deslizando suavemente pelas teclas, enquanto Lucas a observava da porta. Ela não precisava vê-lo para saber que ele estava sorrindo. Podia sentir na energia que preenchia a sala. Você deveria estar descansando, disse ela sem parar de tocar. Foram dias intensos. Lucas aproximou-se, seus passos mais leves do que ela jamais os vira. Como posso descansar quando tenho uma apresentação para preparar? Helena parou de tocar abruptamente, virando-se em sua direção. Que apresentação? A sua volta aos palcos, respondeu ele, sentando-se ao seu lado no banco do piano. O Teatro Municipal está esperando sua resposta. O coração de Helena acelerou. Lucas, eu não estou pronta. Está sim. Ele pegou sua mão, seus dedos entrelaçando-se naturalmente com os dela. Na verdade, você sempre esteve. Só precisava acreditar nisso novamente. Helena sentiu lágrimas se formando em seus olhos. E se eu falhar? Impossível, respondeu Lucas com uma convicção que a fez estremecer. Sabe por quê? Porque agora você não toca, apenas com suas mãos, mas com sua alma inteira. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo som distante da cidade lá embaixo. Sua mãe me procurou ontem, revelou Helena suavemente. Lucas tensionou levemente. O que ela queria? Me agradecer. Helena sorriu ao lembrar do encontro. E me mostrar os planos para tornar o Teatro Municipal totalmente acessível. Aparentemente, a Montenegro Tech vai financiar o projeto. Lucas sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto inteiro. Ela finalmente entendeu. Entendeu o quê? Que algumas vezes precisamos perder algo para ganhar algo muito maior. Ele virou-se em sua direção, seus olhos, embora sem foco,
carregavam uma emoção profunda. Eu perdi minha visão, mas ganhei uma nova forma de enxergar o mundo. Através da música, através de você. Helena sentiu seu coração falhar uma batida. Lucas, deixe-me terminar, pediu ele suavemente. Quando nos conhecemos, éramos duas pessoas quebradas, cada um carregando suas próprias sombras. Você me ensinou que nossas limitações não nos definem, que podemos ser muito mais do que o mundo espera de nós. Ele fez uma pausa, respirando fundo. E no processo, algo extraordinário aconteceu. Eu não apenas aprendi a ouvir música novamente, aprendi a sentir, a viver, a amar. A última palavra pairou no ar entre eles, carregada de significado. Helena sentiu seu coração disparar. Amor? Sussurrou ela, sua voz tremendo levemente. Sim, amor, confirmou ele, seu polegar acariciando a mão dela. Aquele tipo de amor que não precisa de olhos para ver, nem de pernas para dançar. O tipo de amor que transcende limitações físicas porque nasce na alma. Helena não conseguiu conter as lágrimas que agora corriam livremente por seu rosto. Com sua mão livre, tocou o rosto de Lucas suavemente. Você me devolveu minha música, disse ela, sua voz embargada de emoção. Mas me deu muito mais que isso. Me deu um motivo para tocar novamente. Lucas inclinou-se na direção do toque dela. Então aceita voltar aos palcos? Com uma condição, respondeu ela, um sorriso em sua voz. Qual? Que você toque comigo, propôs Helena. Um dueto, piano e violino, mostrando ao mundo que não existem limites para quem tem música no coração. O sorriso de Lucas se alargou. Acho que posso fazer isso. Naquele momento, como se selando uma promessa não dita, seus lábios se encontraram em um beijo suave, cheio de promessas e possibilidades. Quando se separaram, Helena encostou sua testa na dele. Sabe o que é engraçado? Murmurou ela. Sempre pensei que minha cadeira de rodas me prendia. Mas foi você que não pode ver, quem me ensinou a voar novamente. Lucas riu suavemente. E foi você que não pode andar? Quem me mostrou como dar os primeiros passos para fora da escuridão. O sol da tarde entrava pelas janelas enormes, banhando os dois em uma luz dourada. No piano, as partituras de uma nova composição esperavam para ganhar vida. Uma peça que contaria não apenas sua história, mas a história de todos aqueles que algum dia precisaram aprender a renascer das próprias cinzas. O Teatro Municipal de São Paulo estava lotado naquela noite de gala. Nos bastidores, Helena ajustava seu vestido de concerto vermelho, suas mãos tremendo levemente enquanto segurava seu violino. O instrumento não era mais o mesmo violino surrado dos tempos de rua. Lucas havia insistido em presenteá-la com um Stradivarius, embora ela ainda guardasse o antigo como um tesouro precioso. Ah, nervosa? A voz de Lucas soou atrás dela. Ele estava elegante em seu smoking, os cabelos perfeitamente alinhados. Um pouco, admitiu ela, virando sua cadeira para encará-lo. É diferente desta vez, mais significativo. Lucas aproximou-se, guiando-se pelo som de sua voz. Seus dedos encontraram o rosto dela com precisão surpreendente. Sabe o que o maestro Carlos me disse hoje? Perguntou ele, sorrindo. Que em todos seus anos de música, nunca viu uma interpretação tão única de Por una Cabeça. Helena riu suavemente. Ele está sendo gentil. Não, ele está sendo honesto, corrigiu Lucas. Nossa versão é única porque carrega nossa história. Cada nota, cada pausa. É sobre transformar limitações em possibilidades. O burburinho da plateia chegava até eles, misturado com o som da orquestra afinando os instrumentos. Na primeira fila, Regina Montenegro aguardava ao lado de Dona Conceição e Zezé, que Helena fizera questão de convidar. Viu só? Brincou Helena. Conseguimos juntar sua mãe e minhas amigas do albergue na mesma fileira. Milagres acontecem. Lucas sorriu ajeitando sua gravata borboleta. Principalmente quando há música envolvida. Uma assistente de palco aproximou-se, avisando que faltavam 5 minutos para o início. Helena respirou fundo, sentindo o peso do momento. Lucas, chamou ela suavemente. Antes de entrarmos, preciso te contar uma coisa. Ele inclinou-se em sua direção, atento.
Helena pegou sua mão e a guiou até seu ventre. Não somos mais apenas nós dois nesta apresentação, sussurrou ela, sua voz embargada de emoção. Lucas ficou imóvel por um momento, processando a informação. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Um bebê? Sussurrou ele, um sorriso iluminando seu rosto. Nós vamos ter um bebê? Helena confirmou, lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto. Sim, nossa própria sinfonia está começando. Lucas a abraçou, cuidadoso com o violino, entre eles, e depositou um beijo suave em seus lábios. Agora sim, murmurou ele. Temos o dueto perfeito. O sinal para a entrada soou. Era hora. Com um último aperto de mão, separaram-se. Lucas caminhou com confiança até o piano, e Helena Wilde até sua posição ao lado dele. A plateia aplaudiu quando eles surgiram no palco. Sob as luzes do teatro, eles não eram mais o bilionário cego e a violinista paraplégica. Eram simplesmente dois músicos, dois amantes, duas almas que encontraram na música e uma na outra sua redenção. Lucas posicionou-se ao piano e Helena ergueu seu violino. Não precisavam de palavras ou sinais. Seus corações batiam no mesmo ritmo. Suas almas dançavam a mesma melodia. As primeiras notas de Por Una Cabeça preencheram o teatro, mas era diferente de qualquer versão já ouvida antes. O violino de Helena cantava com uma paixão renovada, enquanto o piano de Lucas respondia com uma sensibilidade que tocava cada coração presente. Era mais que música. Era uma história de amor traduzida em melodia. Cada nota falava de superação, de renascimento, de um amor que transcendia limitações físicas e sociais. Na plateia, Regina Montenegro segurava a mão de Dona Conceição, ambas com lágrimas nos olhos. Zezé sorria, orgulhosa, como se assistisse seus próprios filhos. Quando a última nota ecoou pelo teatro, houve um momento de silêncio reverente antes que a plateia explodisse em aplausos. Lucas e Helena sorriram um para o outro, seus corações batendo em uníssono. Naquele momento, sob as luzes do palco, com o som dos aplausos preenchendo o ar e uma nova vida crescendo entre eles, Lucas e Helena entenderam que haviam encontrado algo muito maior que a música. Haviam encontrado seu lar um no outro. E assim, enquanto o Teatro Municipal vibrava com aplausos e suas mãos se encontravam em um toque cheio de promessas, eles souberam que esta não era apenas uma história de superação. Era uma sinfonia de amor que continuaria ecoando por gerações. Porque às vezes, é preciso perder algo para encontrar tudo. É preciso atravessar a escuridão para aprender a dançar com as sombras. E é preciso quebrar-se completamente para descobrir que o amor, assim como a música, não conhece limites. Ele simplesmente flui, transcende e transforma tudo que toca em sua própria e única melodia.